Torcedor do Lance Net, da TV Lance, vamos ver aqui com a Gerardo Tactical Pet como o Brasil jogou e jogou muito bem, principalmente na primeira etapa no sábado, contra a seleção da Dinamarca. Bela vitória do Brasil, 3-1, uma das melhores participações do Brasil com o Mano Menezes, talvez um dos melhores tempos da seleção brasileira, a primeira etapa contra os dinamarqueses, e algumas ideias gerais de time já para a Olimpíada de Londres, que é o que de fato importa no momento, até porque por um problema de geração. A queda de produção abrupta do Ronaldinho Gaúcho, momento incerto do Kaká e outros nomes que não surgiram no período, e a gente poderia incluir nessa turma o Robinho, que cai de produção e já não está naquele momento tão bom assim mesmo no Milan. Houve uma queda de geração muito grande. A gente tem uma geração talentosíssima, evidentemente com o Neymar, um dos maiores atletas que pintaram no Brasil nos últimos 15 e provavelmente nos próximos 15 anos. A gente tem Ganso, que se conseguir recuperar os problemas do joelho, tem muita bola. Oscar, que jogou muito bem contra a Dinamarca e joga cada vez melhor pelo Internacional. Tem o potencial do Lucas, tem os gols do Leandro Damião. Ainda a gente pode ter Alexandre Pato na plenitude. Enfim, tem uma geração muito boa, mas que não teve a experiência de Copa do Mundo. Vai ter uma pressão absurda jogando a Copa no Brasil em 2014, mas já pode em Londres, pela base muito boa, reforçada por jogadores Super 23 do nível de zagueiros como Thiago Silva e Davi Luiz, para fazer um excelente trabalho em Londres e quem sabe até buscar o Hexa em campos brasileiros nessa duríssima tarefa que teremos para 2014. Vamos ver aqui mais ou menos em cima daquilo que o Brasil apresentou contra a seleção da Dinamarca, aquilo em cima do que tem para trabalhar o Mano Menezes, como o Brasil pode jogar ou repetir a ótima atuação que teve no primeiro tempo contra o time dinamarquês. Aqui eu já estou pensando até um pouquinho mais à frente, na seleção olímpica de 12, com o Rafael, o melhor goleiro dessa geração, mais experiente e o mais experimentado, né, dessa geração, Daniel Alves, numa posição que poderia ser o Danilo, como foi, por exemplo, contra a Dinamarca, que é um bom lateral, apoia bem, é um jogador versátil taticamente. O Danilo pode jogar aqui, ó, na lateral direita, pode jogar aqui pelo meio, como um volante pela direita, um volante pela esquerda, pode jogar mais aberto, é um jogador versátil, como é também o próprio Daniel Alves, foi assim na Copa do Mundo e é muito assim pelo Barcelona, ou do Guardiola, do grande Guardiola que deixou a equipe catalã. A zaga com o Thiago Silva e Davi Luiz, os nomes melhores e mais experientes. Poderia entrar o Vascaíno Dedé, mas o Davi Luiz tem experiência e falando em Londres, 2012, ele mora lá, joga, é campeão da Europa pela equipe do Chelsea, jogando muito bem. A zaga hoje é Thiago Silva e Davi Luiz, aliás, como é desde agosto de 2010, quando o Mano iniciou trabalhando na seleção. E na lateral esquerda, pensando em nomes sub-23, a gente fica com Alexandre. Meu campo, Sandro cada vez melhor no meu campo do Tottenham. Romulo, um volante que foi muito bem com o Ney Franco na conquista do Mundial Sub-20, que levou o Brasil para Londres 12. É um jogador que sabe sair para o jogo, sabe marcar. Não é bem a ideia que queria o Mano. Ele queria dois volantes que marcassem, mas também saíssem mais para o jogo. Não é o caso tanto do Romulo quanto do Sandro, mas deixa mais guarnecida a armação da seleção, que tem, em termos ideais, pensando na Sub-23, o Hulk, aqui, ele evidentemente é Super 23. O nome que poderia ser quase certo é o do São Paulino Lucas, pelo lado direito, uma função até parecida àquela que ele exerce no São Paulo. Ganso se recuperado por dentro, Neymar a partir da esquerda entrando em facão em diagonal para se aproximar do excelente centroavante colorado Leandro Damião. Outra opção é aquilo que a gente viu contra a Dinamarca. O Lucas a partir da direita, entrando em facão como muito bem faz pelo Porto e meia Europa o quer em grandes times, como por exemplo o Chelsea, Ganso e o Oscar, que aqui vamos botar o Oscar. Cadê o Oscar? Tá aqui, ó. Eu botei aqui com a camisa 8, mas é na 10, né? O Oscar na do Ganso, né? E o Neymar. Essa é uma outra variante para o 4-2-3-1. Outra que o Mano pode usar, por exemplo, é como atua o Oscar muitas vezes no Internacional. Um meia, também no 4-2-3-1, mas aberto pelos lados. O Oscar tem facilidade para jogar pela direita, pode jogar à esquerda, pode jogar como muito bem jogou contra a Dinamarca por dentro, enfim, é uma opção interessante. Nomes que o Brasil tem e tem cada vez mais. Um que, sinceramente, há um tempo eu não cogitava tanto para a seleção brasileira, que é o do Hulk. Mas está jogando tão bem no Porto, tem jogado tão bem pela seleção, que pode até ser o centroavante aqui, ó. Você pode armar um time assim, como, por exemplo, o Hulk, como referência do 4-2-3-1, o Neymar pela esquerda, o Ganso pela direita e, por exemplo, o Lucas, vindo em velocidade e também entrando em facão em diagonal pelo lado direito. É uma outra opção. Outra, que a gente até comentou na edição desta segunda-feira do Lance, tem o Neymar como um atacante mesmo, como mais ou menos joga no Santos, pode jogar ao lado do Hulk, pode jogar ao lado do Leandro Damião, você tem o Ganso e você pode até reforçar o meu campo com um jogador mais móvel, né? Um outro volante ou até mesmo um outro meia. Sacrificando um pouquinho mais, por exemplo, o Oscar e o próprio Ganso, você pode jogar num 4-2-2-2, a antiga do Brasil. Ou pode fazer com os mesmos jogadores, essa é a vertente que a gente falou há pouco. Oscar pela direita, Ganso por dentro, o Neymar pelo lado esquerdo mais próximo do centroavante, e pode ser tanto o Leandro Damião na seleção olímpica ou quem sabe na principal até o Hulk.
Enfim, bons nomes não faltam tanto ao time olímpico quanto ao time principal do Mano Menezes.